Olá, é sempre bom saber que você, a partir de agora, vai estar conosco para acompanhar mais uma edição do podcast Conversas Legais, do Núcleo de Juristas da Associação Empresarial de Rio do Sul. Hoje nós recebemos a Ana Paula Larruti Brocardo, ela que é coordenadora deste núcleo. Aliás, Ana, antes que a gente comece a falar um pouco mais sobre o tema que nós escolhermos para conversar aqui, fala um pouco mais da importância de ser hoje a coordenadora deste grupo. Um abraço para você e obrigado, por fazer parte desse podcast Conversas Legais. Boa tarde, César. Obrigada por essa oportunidade também. Obrigada por ter aceito o convite, de forma tão espontânea para estar aqui hoje. O Núcleo de Juristas, ele é um núcleo recente, é um núcleo que ainda é pequeno na associação, mas ele tem uma força muito grande, principalmente para advogados, que tentam empreender, que estão empreendendo, e que na faculdade a gente não é ensinado em nenhum momento em como tocar o nosso negócio, como olhar o nosso escritório com aquele olhar empresarial, e tocar ele nesse sentido. Então, o núcleo existe para isso, para compartilhar dores no sentido empresarial dos nossos escritórios de advocacia. O direito, a questão de técnicas e o direito material mesmo, a gente tem na OAB, muitas comissões e oportunidades de aprender, mas essa questão empresarial, para fazer o teu escritório deslanchar, é o viés do nosso núcleo. Trazer ele para o ramo empresarial e fazer dele um negócio de sucesso, Servir como empreendedorismo também. É empreendedorismo. É ter o caráter empreendedorismo da advocacia. Agora, todos nós sabemos que os advogados estão cada vez mais especializando em áreas. Uhum. Qual área você escolheu para esse momento? Eu escolhi o direito civil geral, em ações indenizatórias, que tem o meu coração, assim como o consumidor, direito do consumidor, que é muito casado com ações indenizatórias, e direito de trânsito. Eu não escolhi o direito de trânsito, ele me escolheu. Eu trabalhei no escritório cerca de 5 anos, um escritório voltado para o ramo empresarial, em que eu trabalhava justamente nessas áreas, nesses nichos, e o direito de trânsito era um direito que todo mundo fazia, mas ninguém sabia como estava fazendo, ninguém sabia exatamente o que estava fazendo, só pegavam, aqui tem uma coisa, mas ninguém se aprofundava naquilo. E quando eu estava como estagiária, aquilo me tocou muito, porque eu gosto de entregar excelência para os meus clientes. Então, se alguém me contrata, alguém confia no meu trabalho, eu quero entregar o melhor para ele. Então, eu não consigo só aplicar o que todo mundo aplica, eu quero entender o porquê, qual é o sentido daquilo ali, o porquê. Então, eu comecei a fuçar em resoluções e ter contatos, ligava muitas vezes no Ciretran aqui em Rio do Sul e perguntava, mas como que funciona? Por que é assim? A chata, Mas fazia isso. E aí eu me apaixonei pelo direito de trânsito, porque eu acho que tudo aquilo que a gente não entende, a gente tem medo. Mas quando tu começa a entender, a compreender aquilo que está escrito, como funciona, e tu vê que dá para entregar um bom resultado, abriu os meus olhos, eu disse, é o que eu quero. Aí eu fui atrás de direito de trânsito e é uma área que eu gosto bastante. E dá para casar muito com indenizatórias, porque acidente de trânsito, uma ação indenizatória, envolve trânsito também. Consumidor, ação indenizatória também. Porque no momento que tu é segurado de uma seguradora, tu é consumidor. Então casa tudo. Então as 3 áreas que eu trabalho são 3 áreas que dá para ligar muito bem. Bem, vocês perceberam que o assunto escolheu a Ana. E o assunto escolheu também este podcast aqui da Associação Empresarial. O tema é o seguinte: fui multado. E aí? Aí eu te jogo a primeira pergunta. Ana, você como advogada, a pessoa recebeu aquela multa e ela está quase para estourar os pontos. E aí? E aí? Primeiro passo, não entre em desespero. Porque não é Difícil, hein? Ainda mais quando já estão aqueles pontinhos para chegar ali naquela linha vermelha. É difícil. É difícil, mas por que é o primeiro passo não entrar em desespero? Primeiro passo, liga para Ana, tá? Liga para Ana. Ana Paula Larruti Brocardo, tá bom? Esse é o primeiro passo. Excelente. Não entre em desespero porque, nenhuma multa automaticamente vai causar uma penalidade na tua suspensão da CNH.
Então, você tem que ser respeitado o contraditório, a ampla defesa, que são princípios básicos, né, constitucionais. Então, você recebeu uma multa, tá no limite da pontuação. Procura um advogado, né, especialista nisso. Essas questões, existem muitos hoje, reis da multa, doutor multa, muitas, mas que não são, como é que eu vou te dizer, não é competência, não é nada disso, mas é em massa, né, a produção em massa. Então, procure alguém que você confia para entregar esse auto de infração, que a gente chama, que foi lavrado, para analisar esse auto de infração e verificar as consequências que esse auto de infração pode efetivamente trazer para ti, se existe alguma nulidade, algum erro no preenchimento do auto de infração, quais são as chances de você conseguir arquivar aquilo. E é uma coisa bem importante deixar clara, que multa é uma penalidade que o auto de infração pode ter. Então, eu recebi uma multa, é diferente, multa é uma penalidade. O auto de infração é o que gera multa, é o que gera pontos, é o que gera uma busca e uma apreensão do teu veículo, é um processo de suspensão. Então, multa é uma das penalidades que um auto de infração pode gerar. Antes de nós continuarmos, eu queria te servir um café, porque aceito. Eu sei que todo advogado ama café, como todo jornalista também. Então, vamos tomar café. Aliás, eu queria agradecer ao Augusto da Alzel Cafés, que é um café de... Você vai tomar um café de Minas Gerais agora. Já foi até Minas Gerais? Não. Já fui buscar uma máquina lá, aprendida. Belo Horizonte é maravilhosa essa cidade. Eu fui em Guaxupé. Olha aí. Mas não comprei lá. O Augusto que me trouxe em Minas Gerais. Alzel Café, que aliás vende aqui em Rio do Sul, inclusive. Augusto Freire, um abraço para você. Bom. Obrigado pelo oferecimento deste café neste podcast. Aliás, essa garrafa é minha. É do Rotary. Você sabe o que o Rotary faz? Não. O Rotary é um clube de voluntários, de pessoas que realizam eventos para depois angariar fundos para realizar boas ações. Nós temos duas grandes bandeiras no Rotary, que é a erradicação da poliomielite, acabar com a poliomielite no mundo, e também a questão das ações humanitárias. E está ocorrendo agora a formação de um terceiro grupo contra a hepatite. Então, se um dia você tiver contato com um grupo de Rotary, você já sabe que é um grupo de voluntários que só pretendem fazer o bem. Tenha certeza disso. Legal. Vamos ao primeiro gole do café para a gente molhar essa garganta. Sem açúcar ou com adoçante? Sem açúcar, né? Eu também prefiro sem açúcar, mas eu trouxe, em respeito ao seu lado fitness, eu trouxe adoçante também. No momento gravidez, a gente tem pouco momento fitness, né? É verdade, é verdade. Você é daquelas que come muito? Como? Bastante. Ou seja, aproveita a vida. Não é que você come muito, você aproveita a vida. Com sabedoria, né? Com certeza. Aliás, voltando a esse assunto da multa, a pessoa recebeu aquela cartinha bonitinha em preto e branco na sua casa. E aí, doutor, o que eu faço? Lembrando que ali é apenas uma notificação. Isso. E aí? A gente também vou aproveitar esse momento para esclarecer. Notificação, né? Você foi abordado pela polícia, foi lavrado um auto de infração. Esse auto de infração ele tem que ser emitido dentro do prazo de 30 dias. E você vai receber na sua casa, através dos correios, se você não tem o acesso ali, o cadastro no CNE, que é um Sistema Nacional de Intimações Eletrônicas do Detran. Daí você vai receber mesmo uma notificaçãozinha. Senão, você vai receber na sua casa aquela notificação de autuação, que é realmente essa folhinha ali, em preto e branco, que a gente recebe, geralmente com a foto do auto de infração, né? Se não tem foto também é um possível argumento de nulidade. Aí você vai receber essa notificação, lá vai ter a data para você... Opa, você deu uma brecha importante para uma próxima pergunta. Se não tem foto, ajuda a tua vida. Ajuda a vida do autuado, né? Ajuda a gente... Existem algumas... É que assim, ajuda a defesa para a defesa ajudar aquele que foi autuado, é isso? Exatamente. Existem algumas nulidades algumas infrações que não precisam ter fotos, né? Mas, em regra, a foto ou algum outro equipamento eletrônico que corrobore, que comprove aquela infração precisa. Né? Então, se não tiver isso, tem que olhar o campo observações, tem uma série de requisitos ali, né? A gente tem um manual de trânsito
brasileiro, que a gente tem que analisar cada infração tem uma forma de ser preenchido o auto de infração. Então, por isso que quando você recebe essa notificação, procura um advogado da sua confiança para ele analisar pé por pé. Eu analiso cabo a rabo, prazos, quando tudo, vejo bem certinho se o código da infração bate com a infração que foi lavrado, o auto de infração. Então, são técnicas que a gente vai usando para ver se realmente aquele auto de infração ele está consistente. E aí você recebeu essa primeira notificação de autuação, você tem o prazo para apresentar a defesa de autuação. E aí nessa defesa, você apresenta os teus primeiros requisitos, né, as tuas alegações. Aí depois vai ter um julgamento pelo órgão infracionário. O órgão que te autuou é quem vai emitir essa decisão. Então, é muito difícil tu conseguir que o órgão que fez a infração, ele derrube. São raros. Mas a gente consegue. Tá, tive essa primeira decisão que não foi favorável. O que eu faço? Você vai receber na sua casa a notificação de penalidade, que é a segunda notificação. E daí essa notificação de penalidade, ela é aquela notificação que vem tipo um boleto, que vem com o valor da multa, a data de vencimento daquela multa, né? Ali dá para te chamar de uma multa mesmo, porque ali é a penalidade de valor pecuniário. Ali, literalmente, você colocou o pé dentro da multa. Exato. Aí tu pega a data que você tem para fazer o pagamento dessa multa, é a mesma data que você tem para apresentar o recurso à JARI, que a gente chama, que é a segunda instância, né? Que vai analisar o mérito daquela infração, e a gente apresenta recurso, a gente pede efeito suspensivo da penalidade de multa. Por quê? Porque enquanto tu tá discutindo se aquela multa é ou não válida, tu não precisa pagar. Não precisa fazer o pagamento. Porque depois, se você paga para pedir o reembolso, é toda uma outra burocracia. Então, a gente consegue o efeito suspensivo e aí vai ser analisado pela JARI, não foi deferido. Você vai receber uma outra notificação da manutenção daquela penalidade e apresenta o recurso para a última instância, que a gente chama. Que daí pode ser o CETRAN ou o CONTRAN, dependendo de qual foi o órgão autuador. Então, para deixar bem claro, a primeira cartinha que eu recebi, eu tenho até 30 dias para me manifestar. Não. 30 dias o órgão tem para emitir essa notificação. E eu tenho quanto tempo para dizer... 60 dias no mínimo tem que ser o prazo que o Detran vai te dar para apresentar a defesa. Lá já vai estar especificada a tua data final de defesa. O que o órgão não pode fazer, e que é também uma nulidade que eles cometem muito, é você foi autuado hoje. Passou 30 dias, eles não emitiram a notificação de autuação. Aí é uma nulidade. Eles têm 30 dias para botar para o sistema que houve aquela infração, e aí não é você receber na sua casa, porque receber na sua casa é através dos correios, aí esse pode demorar muito mais. Mas o Detran tem 30 dias para jogar a infração que você fez hoje para o sistema. Senão, comete uma nulidade também. É muito importante que as pessoas tenham exata noção do que está acontecendo. Um exemplo, ela foi multada dia 1º de outubro. Ela cometeu a infração dia 1º de outubro. Isso. A Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária tem até o dia 31 de outubro para emitir a notificação no sistema. Isso, exatamente. Ok. Senão já pode ser uma nulidade que eles podem fazer. E a partir dali eu teria 60 dias para formalizar a minha defesa. Isso. É aí que entra Ana Paula Larruti Brocardo. Aí que entra a Ana Paula, para ajudar vocês a resolverem esse BO. Uma coisa que é importante, que todo mundo acha que, eu recebi um auto, vamos pro bafômetro, né? Recusa de bafômetro e bafômetro. Dá pra gente falar já? Claro, isso, com certeza. Mas o bafômetro, a recusa de bafômetro ou outras infrações que são autossuspensivas, ou seja, elas têm penalidade de gerar suspensão da CNH, elas vão gerar 2 processos. Então, um auto de infração, tu vai responder 2 processos, que é o processo da multa, que é isso que a gente estava falando, a questão do pagamento da multa e tudo mais, e o processo de suspensão da tua CNH. Então, são 2 processos que o autuado ele tem que se defender. Geralmente, as pessoas deixam para se defender só no processo de suspensão e esquecem da multa.
Só que é muito importante a gente discutir o auto de infração da multa. Porque lá se tu consegue derrubar o auto de infração da multa, as tuas chances de usar esses argumentos para aumentar ali a tua argumentação, o teu mérito do processo de suspensão, tu consegue derrubar também. Então, é bem importante aproveitar todas as formas de defesas que o condutor tem. E que muitas vezes as pessoas não dão a importância real. Paguei a multa, tá resolvido. Não é assim. A multa é uma penalidade, o processo de suspensão é outra penalidade. E os pontos já estão lá. E os pontos, quando é uma infração autossuspensiva, que é uma infração que vai gerar automaticamente um processo de suspensão, a pontuação ela não pode ser somada. Porque senão você vai estar sendo punido 2 vezes. Uma pela pontuação e a outra por um processo de suspensão. Aliás, Ana, o que você tem a dizer sobre essas mudanças do Código de Trânsito? Você concorda com muitas mudanças? Do seu entendimento tem mudado muito? O que você pode passar para todos nós que estamos aqui nesse podcast? Eu entendo que o Código de Trânsito brasileiro ele tem muito que mudar ainda. Ele tem. Mas ele já tem alterações boas, né? Muito boas principalmente para quem tem a carteira de trabalho, a carteira a CNH, com o registro de atividade remunerada. É uma proteção, porque imagina, tu ser caminhoneiro, né? Tu ser um motorista que tu depende a tua CNH é a tua carteira de trabalho. Então, se tu tens esse registro na tua CNH, tu consegue alguns benefícios, e que antes não tinha essa previsão, e agora tem. Por exemplo, quando tu atinge 30 pontos no período de 12 meses, para te não correr um risco de responder por um processo de suspensão e ficar, né, o período sem poder dirigir, tu vai ali no Ciretran e pede para eles o curso de reciclagem preventivo. Aí zera aquela tua pontuação, tu fica de novo zerado e consegue respirar, dormir mais aliviado com essa situação. Outra coisa importante é que quem tem atividade remunerada na CNH, eles não precisam, eles não sofrem o escalonamento de pontuação. Por exemplo, nós, pessoas físicas que não temos o exercício, né, da CNH como atividade remunerada, a gente sofre o escalonamento. Então, com 40 pontos, eu não posso ter nenhuma gravíssima. Não tenho nenhuma gravíssima, eu posso atingir 40 pontos. 30 pontos, uma gravíssima. 20 pontos, 2 ou mais gravíssimas. Então, quem exerce atividade remunerada pode atingir até 40 pontos, independentemente de ter ou não infrações gravíssimas na sua CNH. E infrações gravíssimas, hoje em dia, elas não são raras, as infrações que são consideradas gravíssimas. Então, é bem fácil de tu ter uma gravíssima. Um exemplo, avançar o sinal vermelho. Exatamente. E aí? Algo que depois das 10 horas da noite, ninguém quer em grandes centros, ninguém quer ficar parado num semáforo. No entanto, se a polícia pega, se a guarda pega ou se alguma... A foto pega, um abraço pro gaiteiro. 7 pontos. Ele não gera uma suspensão direta, mas vai gerar 7 pontos na tua CNH. E se você foi multado, Ana Paula Larruti Brocardo. Excelente. Em relação a esse aspecto que você disse que você mudaria algo, o que você mudaria se você tivesse a caneta na mão? Olha. O que você mudaria de fato hoje no Código Nacional de Trânsito? Muito bom. Estamos agora parecendo um debate à prefeitura de alguma cidade. Não estou concorrendo. Qual seria a sua primeira ação depois de assumir a partir do dia 1º de janeiro? Não estou concorrendo ainda, quem sabe um dia. Você é natural muito. De onde? Eu sou Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul. E está morando onde? Eu estou morando aqui em Rio do Sul. Fazem 8 anos. Então, eu alteraria algumas coisas. Antes de você colocar, já pintou um desejo de estar dentro da política? Muito. Muito, eu gosto bastante. Que bacana. Eu acho que a política pode mudar o mundo. E por esse teu lado verdadeiro, até a Joyce, que está aqui nos acompanhando também, outra jurídica, eu tenho certeza que você emprestaria de uma forma bem bacana o teu conhecimento para a política. Ai, obrigada. Porque assim, nós não podemos fazer com que as pessoas do bem saiam desse ramo da política. Pelo contrário, elas precisam entrar dentro da política para que seja mudado todo o sistema. Essa é a minha opinião. Mas, voltando ao assunto de multas, o que você mudaria se tivesse a caneta na mão?
eu colocaria benefícios reais para os motoristas que exercem atividade remunerada, porque eu de verdade, eu como filha de caminhoneiro, eu entendo esse viés, assim, óbvio, né, que não se justifica ter uma somatória, mas é alta, mas, gente, é a tua carteira de trabalho. Eu enxergo a CNH de motoristas como uma carteira de trabalho, então o direito dele de dirigir vai muito além de só ir e vir. É o direito do sustento da família deles. E para um caminhoneiro são 40 pontos. Exatamente. E até que ponto que punir eles sem poder trabalhar, porque não é sem poder dirigir. Dirigir é uma coisa, dirigir é uma penalidade para gente que não tem essa atividade remunerada. Mas para quem exerce isso como atividade laboral, a gente está tirando dele o sustento da família. Então, até que ponto o Código de Trânsito brasileiro ele não pode prever outro tipo de penalidade? Coloca ele a fazer um curso de reciclagem por maior período. Pensa em uma outra forma de punir sem tirar o sustento. Eu sou desse acordo. Ainda a gente caminha muito, muito devagar para esse entendimento, mas é uma coisa que eu mudaria. Outra coisa que eu, particularmente, mudaria: não precisar ser advogado para poder exercer a parte administrativa do Detran. Existe muita gente boa, né, que não é advogado, mas que é especialista, mas existe o contrário também. E que advogados, a gente tem que exercer a atividade da advocacia dentro das normas da OAB. Então, a gente não pode se autopromover o tempo todo, a gente não pode se divulgar de forma tão ofensiva, extensiva, né? Diferente de quem não é advogado e atua nessa área. Então, hoje em dia, a gente vê muitos clientes vêm até mim apavorados porque pagaram por um serviço, o serviço foi muito mal prestado, foi copia e cola da internet do primeiro modelo que viu, e o cliente ficou sem o seu direito de dirigir. E resolver um problema, depois de que ele já está, é muito pior, é muito mais difícil. Mas não é impossível, existe, como é que eu vou te dizer, saídas. Eu sempre tento achar um coelho na cartola. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele teve a suspensão da CNH dele, porque foi tocado por uma pessoa, né, que fez o processo dele administrativo lá, só que não alegou tudo que poderia ter sido alegado, não fez, não foi julgado de forma procedente, ou seja, não deu certo, condenaram ele teve a decisão final de suspensão da CNH. Aí a gente está fazendo o quê? Um pedido de autotutela, que é um pedido administrativo que a gente pode fazer direto para o Detran, fundamentado em alguma nulidade forte no processo. Só que tu entende que esse problema para o cliente já poderia ter sido resolvido lá atrás, né? Então eu penso muito nisso. Cara, o cliente quer solução rápida. E se tu pode dar isso para ele, por que não? Então são coisas assim, dá para recorrer ao judiciário para mudar a decisão? Dá. O Detran, ele não é inimigo. É uma coisa também para se deixar bem claro. O Detran, ele não é inimigo. O auto de infração lavrado errado é o inimigo. A nulidade, o desrespeito aos princípios constitucionais é que é um desrespeito, que é o inimigo. A gente luta contra isso, buscando arquivar um ato jurídico que não está perfeito, que não visou a discricionalidade que está na Constituição Federal. Agora, Ana, você citou aquelas pessoas que dependem de uma carteira para trabalhar. Uhum. Um exemplo claro disso são os caminhoneiros. Exato. Você atende muitos caminhoneiros? Atendo bastante. O que mais te chama atenção nisso? No quê? Em relação ao número de multas, em relação à preocupação que eles têm para procurar uma defesa mais rápida, porque aquilo que você disse, a carteira é o sustento do caminhoneiro também. É o sustento deles. O que eu vejo? Geralmente as infrações, os processos de suspensão da CNH dos caminhoneiros é em razão de pontuação, geralmente de infrações que eles estão lá atrás, lá de 2014, 15, ainda tem processos correndo, porque o Detran tinha um prazo de 5 anos para instaurar um processo, tem 5 anos para julgar um processo. Então, assim, é muito tempo que o caminhoneiro pode ficar esperando uma resposta para no final ainda dar errado, sabe? Então, é nesse sentido que eu falo que os caminhoneiros, eles respondem por excesso de pontos, e os
poucos que eu tenho ali de processo de bafômetro, recusa de caminhoneiro, é quando eles estão em horário de folga, que eles acabaram levando essas infrações. Então, é pontuação por conduzir veículo fora do horário permitido na via, em São Paulo principalmente, porque tem bastante horário para se locomover, e aí eles na pressa de entregar, porque quanto mais tu entrega, mais tu ganha, acabam fazendo e aí vai somando. Área azul. A área azul, 5 pontos. É uma infração grave. Então, imagina, a pessoa daqui a pouco tem processos de suspensão da CNH por excesso de pontos em razão da área azul. Sendo que a área azul é uma multa, uma infração administrativa. Ela não é na minha percepção, é um absurdo ter um processo de suspensão por área azul. Porque a pessoa vai perder o direito dela de dirigir, de exercer um direito, por causa de uma infração de não ter pago R$1, R$2. Então, é bem absurdo. Imagine você que mora em outro município aqui da região do Alto Vale, que não adota a área azul, foi multado, voltou para sua casa e recebeu a notificação, nem deu bola, e quando menos percebeu, estourou os pontos. É sempre importante também frisar, Ana, que os pontos são somados nos últimos 12 meses, não é isso? Exato. E não pelo ano, não, pelos últimos 12 meses. Exato. As pessoas confundem muito. Mas é por ano. Não, é 12 meses. 12 meses contados da tua primeira infração da tua CNH, da tua vida, começa lá a contar esses 12 meses. Então, é bem importante também deixar claro essa questão de pontuação. É 12 meses, não um ano. Né? Não vai zerar. Virou o ano, zerou a minha pontuação. Não. Se a tua pontuação, tua primeira infração foi no dia 1º de outubro de 2024, vai encerrar dali a 12 meses. Dia 1º de outubro de 2025. Então, é esse período de 12 meses que você tem que contar para não deixar estourar a tua pontuação. Outra coisa, a gente tem o costume de falar que é 40, 30 e 20, né? Que tu pode atingir, mas mentira. É uma mentira, porque se tu atingir 40, 30 e 20, você vai ter instaurado o processo por suspensão. Então, você só pode atingir até 39, 29 e 19, para não ter instaurado o processo. Você atingindo 20, 30 e 40, é instaurado o processo. Então, ali estoura a tua pontuação. É bem importante também deixar isso claro, né? Agora, vamos dar aquela quebrada e falar um pouco de você. Tá. Quantos anos, quantos filhos, casada, onde os pais moram? Fique à vontade, Ana. Tá bom. Conta um pouquinho para quem está começando a te conhecer melhor nesse podcast. Tá bom. Eu sou Ana Paula, sou gaúcha, natural de Santa Maria, mas me criei em Dilermando de Aguiar, que é uma cidade bem pequenininha, perto de Santa Maria. Santa Maria até Porto Alegre, quanto tempo ali? Agora você me pegou, mas de horas de viagem dá umas 4, 5 horas. Longe. Tá. Fica mais ao norte, então. Uhum. Então, Santa Maria e Dilermando, eu sei te dizer, dá 40 minutos. É bem pertinho mesmo. Me criei pra fora, né, em Dilermando de Aguiar. Daí, com 13 anos, eu resolvi sair de casa pra estudar no IFE, o que você chama aqui de IFAR, eu acho. O Instituto Federal Catarinense, lá é o Instituto Federal Farroupilha. Aí fiz técnico em agropecuária, junto com o ensino médio. Mais café? Sim. Saí de lá, trabalhei em São Cepé, fiz meu estágio lá, trabalhei uma época como técnica agrícola, né, nesse setor de vendas de agrotóxicos, verificação de lavoura, tudo mais. Recebimento de grãos, tive uma experiência bem legal, assim, um contato geral. Saí de lá, voltei para Santa Maria, trabalhei numa imobiliária, aí conheci o escritório de advocacia, fui ser secretária lá. E aí, quando eu fui secretária... Aí o bichinho da advocacia picou. Na verdade, quando eu nasci, eu sempre fui, né, sempre fui argumentadeira, né, sempre gostei de um front. E aí, ele despertou. Aí, quando eu trabalhei no escritório de advocacia, despertou realmente que era aquilo que eu queria fazer. E aí, eu fui atrás. Fiz cursinho na Federal. Era um cursinho, na época, eu não tinha condições de arcar com um cursinho particular para entrar numa universidade. Então, eu fui atrás. Na UFSM tinha o oferecimento de um cursinho pré-vestibular. E aí, eu fui. Fiz esse cursinho, trabalhava de dia, à noite fazia esse curso. Prestei vestibular, passei.
numa faculdade em São Gabriel. E aí, São Gabriel, outra cidade, outro lugar, longe de Santa Maria. E aí eu já tinha, na época, o meu marido, era meu namorado. E eu lembro que eu liguei pra ele e disse assim, tu arruma uma casa, que eu tô pegando o caminhão da mudança, o nosso cachorro, que a gente tinha um labrador, o guri. E eu tô indo aí. E nós vamos morar juntos e eu vou fazer minha faculdade e vai dar tudo certo. Em São Gabriel? Em Rosário, que é uma cidade pertinho, que era onde ele trabalhava. E foi. E aí a gente começou lá, eu comecei minha faculdade em 2016. Foi perrengue. Nossa. Fui professora de creche, eu fui aquelas animadoras de festa de botar, sabe aqueles bonecão? É nada. Aham. Foi tudo pro... Conte-me mais sobre este assunto, conte-me mais. Tudo pra ser advogada. Então eu acho que eu sei o preço da onde eu vim e aonde que eu quero chegar, sabe? Porque eu passei por poucas e boas pra estar aqui hoje e eu quero dar pros meus filhos, tenho 2, uma na barriga, a Catarina, e o Vicente, que já tem 3 anos e meio. E eu sei o preço de estar onde eu estou e da onde eu vim. Não foi fácil, mas eu acho que é o que me tornou... tudo que eu passei foi quem me tornou, sabe? E eu gosto de quem eu me tornei. Eu sei o valor das coisas e é por isso. Porque foi perrengue. E vim pra cá, pra Santa Catarina, foi outro perrengue, aquela pergunta que não pode faltar. Por que você veio até Santa Catarina? Sentimental. A minha mãe veio pra cá morar pra cá e trouxe os meus irmãos. E eu sentia muita falta deles, dos meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos, a Júlia e o Otávio. E eles eram pequenos, né, na época. E aí quando surgiu a oportunidade de uma oportunidade de trabalho para o Maico, que é o meu marido, eu incomodei ele até ele dizer sim, ele não queria. E eu disse, não, mas vamos, vai ser legal. E ele, coitado, veio, né? Pausa para uma frase nesta câmera. Quando a mulher quer, a mulher consegue. Voltamos à programação normal. O poder, né? O poder de argumentar, né? Sempre fluindo muito bem. Chegamos aqui, moramos em Agronômica no início. Sempre fui cachorreira, adoro cachorro, adoro gato. E eu não podia passar na rua e ver um bichinho ali e não... vamos levar pra casa, depois a gente dá. E aí, no fim, quando a gente veio pra Agronômica, uma das cadelas que a gente tinha pego de doação, 2, na verdade, as 2 estavam prenhas, grávidas. E no caminho do Rio Grande do Sul pra cá, uma delas pariu no carro. Então, a gente chegou em Agronômica com 29 cachorros. Sendo 6 cachorros grandes, o resto tudo filhotinho, gente. Então, assim, foi uma loucura. Até o Tobias que tá gravando se impressionou. 29. Foi uma loucura. Eu, sinceramente, estava pensando que você ia falar assim, eu vim com 5, eu vim com 6, já pô, 29. Cheguei em Santa Catarina com a galera. E... o Tobias ainda... cheguei com a galera, graças a Deus deu tudo certo, muitos foram doados, a gente ficou só com 6 agora, eu tenho 6 cachorros só, e eu parei de pegar, não tô mais pegando, mas sempre que eu posso eu ajudo, eu adoro, gosto mesmo. Tenho 3 gatos, sendo que a Banguela, que é a minha gata mais nova, adotada, foi abandonada depois da enchente aqui em Rio do Sul, dentro de uma sacola ali no bairro Budak. Então, e o meu filho que quis adotar ela. Eu disse, meu Deus, não tem por quem puxar, né? O Vicente viu, mãe, vamos pegar ela, a gente não tem. Meu Deus, vamos. Aí o Maico só aceita, né? Tá bom, quer mais um? Michael. Parabéns. Paciência é tudo no relacionamento. Bem, voltamos agora ao assunto multas, recursos e defesas daquela pessoa que está prestes a ter os pontos, eram os chamados 40 pontos. Você disse uma coisa muito importante. As pessoas fazem a conta pelo 40, pelo 30 e pelo 20, não. A conta tem que ser pelo 39, pelo 29 e pelo 19. Isso, porque com 40... E você pega muitos casos assim, não? De pessoas que têm esse tipo de visão... Bastante. Mas é que, geralmente, quem extrapola o ponto, a pontuação extrapola mesmo. É raro as poucos pontos. Passou por 1 ponto. É raro.
Geralmente, quando as pessoas vêm, passou de 9. Aí E 49. o curioso, não sei se acontece com você também, é normalmente sempre a mesma infração. Um exemplo, Área azul. área azul, ou de repente ele passou a velocidade em 20%. Uhum. 20 a Tem muito disso, né? Tem bastante. Para te ter uma noção, eu tenho uns 4 processos de suspensão da CNH por excesso de pontos da área azul, em que os meus clientes somaram no período de 12 meses 120, 150 pontos por área azul. E acabam somando sem saber, sem ter esse controle. Por quê? Porque a área azul, muitas pessoas, elas só recebem aquela notificação, elas só tem aquela notificaçãozinha no para-brisa ali, né? E depois não recebe a notificação de autuação do auto de infração. E aí a pessoa acha, eu só não paguei, mas depois eu regularizei ali a placa, né? O estacionamento e deu boa. Não, já foi lavrado um auto de infração, porque tu tem período de 7 dias ali para fazer essa regularização, sem gerar o auto de infração por estacionar de forma irregular, que é o artigo utilizado para a área azul. Aconteceu também com um amigo meu, acho que serve até como dica para você que nos assiste neste momento. Um amigo meu mudou de endereço e já tinha 2 multas. E aí, de repente, sem saber, levou mais 2 multas, porque não mudou o endereço para onde ele estava. Ou seja, a multa foi para o endereço antigo. Quando ele percebeu, imagina, né? Então, isso é uma responsabilidade do condutor, que eu costumo dizer assim, que a gente pode utilizar muitas técnicas de defesa, né, para o condutor, mas tem obrigações que não são do Detran, que o condutor ele tem que fazer. Mudou de endereço? Altera o endereço no Detran. Primeira coisa, altera o teu endereço da CNH e dos carros, dos veículos que você tem no teu nome. Porque fazer a mudança, mas não alterar no Detran, vai dar BO. Outra coisa importante também, Ana, você vender o carro ou para uma concessionária para pegar um outro novo ou para um garagista. Certifique-se que o nome já está para outra pessoa. Exato. Não está no teu nome ainda. Porque eu conheço muitas pessoas que venderam carro e as multas continuam vindo para a mesma pessoa que vendeu o carro. Exato. E aí isso tu só vai conseguir derrubar essas infrações para essa pessoa que comprou se tu tiver um contrato de compra e venda daquele veículo, se tu tiver uma procuração pública, a gente também pode trabalhar. Existem procurações públicas com cláusulas, né, dizendo a previsão, tu tenhas até 30 dias para fazer a transferência. E tudo isso tu pode utilizar, mas só judicialmente. Administrativamente, tu não consegue fazer mais nada. Se tu perdeu o prazo de indicar condutor na via administrativa, depois a discussão é judicial. Não tem outra forma. E até tu provar que focinho de porco não é tomada, você já respondeu tá respondendo um processo de suspensão, daqui a pouco essa pessoa se envolve num acidente de trânsito, o proprietário do veículo, ele é responsável, solidário com o condutor do veículo, então é uma coisa bem importante, né, deixar claro aqui, que se você empresta seu veículo, né, e eu empresto meu veículo para ti, tu vai ali e mata alguém, eu sou responsável tanto quanto você. E eu vou responder, obviamente, que depois eu posso entrar com uma ação de regresso, que a gente chama, né, cobrando de você os prejuízos que eu tive que arcar com aquilo ali, mas é um processo que tu vai ter que responder como proprietário também, e que tu poderia evitar, né? Então faça um contrato, comunique. Antigamente não era automática a comunicação no cartório, o cartório não fazia. Hoje em dia, se tu assina no cartório, já é automaticamente informado no documento do veículo, essa comunicação de venda. Então, é ser preventivo, né? É cuidar do teu direito. Eu sei que é uma pergunta simples para você, mas para quem está nos assistindo pode parecer uma primeira dica, um primeiro passo antes de procurar. Como é que eu consigo ver o total de pontos que eu tenho? Na tua CNH digital mesmo. Hoje em dia tá bem fácil, né? Tu baixa ali a CNH digital, vai estar a pontuação embaixo ali, vai estar o teu somatório do período de 12 meses. Tá bem fácil. Não tem a CNH digital, daí tem que realmente pedir pro Ciretran. E aqui já pode baixar? Já pode baixar. Em Santa Catarina já pode baixar? Já pode. Bem, até o Detran de Santa Catarina, ele é muito, muito evoluído nessa questão digital, assim. Em São Paulo,
é bem burocrático, Rio Grande do Sul é bem burocrático, mas Santa Catarina é muito boa. O Detran de Santa Catarina, o sistema digital dele é muito bom. Pecam em algumas coisas no sentido de, né? A gente tem que entender como que essas empresas terceirizadas que fazem ações administrativas em massas de suspensão da CNH têm acesso a informações que a gente, como advogado, tem que ter procuração, CNH do condutor, pedir por e-mail, toda uma formalidade para ter acesso, sendo que essas empresas têm acesso de forma mágica. Isso é uma coisa que até a Lei Geral de Proteção de Dados deve estar investigando aí também. Você falou muito sobre a questão da área azul. Você falou de uma forma assim bem respeitosa, bem técnica, bem coerente, e conseguiu atingir um limite daquilo que você pode falar em contribuição daquilo que você percebe. Mas assim, se você também tivesse uma caneta hoje e pudesse mudar, o que você mudaria para ter esse bom relacionamento do motorista, do carona e também da área azul? Para que todos pudessem caminhar livres, leves, soltos, num parque tranquilo. Eu acho que a área azul ela tem um intuito, né, de fazer a rotatividade do estacionamento. Mas isso funciona na prática? Não funciona. Então, eu estudaria uma nova política. Essa política que tem ali de área azul, ela não funciona para o intuito que ela tem. Ela funciona como uma arrecadação de dinheiro, de verba. Sem dúvidas. Mas quanto à rotatividade do estacionamento, ela não funciona. Então, qual é o sentido real da área azul? Sabe? Por que a gente tem essa área azul? É realmente só pela rotatividade? Claro que não, na minha opinião, né, César? Eu acho que eu estudaria uma outra forma de viabilizar uma rotatividade de estacionamento, mas que não seria autuar por pontuação grave o motorista. Isso não porque seria um leve descuido já são 5 pontos. Exato. Imagina. E só para quem tem um carro estacionado em Rio do Sul. Só. Não é verdade? Só para ter um carro estacionado. Exato. E tu entende que uma infração grave, né? Como que é classificada? A infração leve, média, grave e gravíssima, né? Com base em que elas são nessas naturezas, né? Com base no perigo que ela traz para o trânsito. Que perigo que deixar o carro estacionado por mais tempo ali, ou tu não regularizar no prazo de 7 dias. Que perigo que vai trazer para o trânsito? Para ser uma infração de natureza grave de R$195. Não faz sentido? E é até importante que as pessoas percebam o seguinte: para você que mora fora de Rio do Sul, aqui na região do Alto Vale, em Santa Catarina, você pode ter mais opções, porque cada multa tem a sua história. E se cada multa tem a sua história, cada multa também tem o seu recurso, tem a sua defesa. Exatamente. É aí que entra em cena Ana Paula Larruth Brocardo. Larruth Brocardo. Tá vendo? Exatamente. É que nem contrato. Quando tu vai contratar alguém, né? Quando tu tá fazendo um contrato de compra e venda. Mas eu não preciso fazer um contrato para isso. Claro que precisa. Cada negociação tem um objeto, tem uma cláusula de pagamento, uma forma de pagamento, um valor de pagamento, tem outras partes, e cada contrato precisa de uma negociação moldada para aquilo. Da mesma forma, os recursos, da mesma forma, as defesas no direito de trânsito. É tudo igual, utiliza modelos. Óbvio que existem argumentos que a gente vai conseguir casar e utilizar os mesmos, mas cada auto de infração é uma história. Cada auto de infração vai te chegar de uma forma e tu pode aplicar aquilo ali de uma forma diferente para fazer com que o julgador entenda que aquele auto de infração ele não é devido por causa de tal razão, fundamentado em. Porque as pessoas falam muito assim, eu já peguei um caso que um cliente cruzou acima de 50% numa lombada, porque ele disse que a esposa dele estava passando mal e ele argumentou isso. Só que pro Detran não faz diferença dos fatos que a gente chama, né? Tu tem que falar os fatos, mas fundamentar no que aqueles fatos podem gerar a nulidade do auto de infração. Então, só alegar
minha esposa estava passando mal. Te cortando um pouquinho, por isso que é importante você contratar os serviços de um advogado especialista na área. Não adianta você ir até atrás de um amigo que de repente não vai ter as ferramentas necessárias para fazer aquela defesa necessária para você. Eu fiz o corte para que as pessoas percebam a diferença. Eu tenho um amigo que é advogado. Espera, são multas, é dinheiro, é uma provável suspensão na tua carteira de habilitação. Portanto, pense bastante em quem você vai chamar para te defender. Perfeito. Isso é para tudo, né? Não só para infração de trânsito, mas para tudo. Mas é que essa questão do trânsito ela está muito mais próxima. Um exemplo, o meu amigo ele mudou de casa. Aí ele começou a receber 2 multas no antigo endereço. Sabe como é que ele soube? Quando começaram a procurá-lo no WhatsApp, que a carteira estava suspensa. Que é com essas empresas que eu te falei que fazem em grande massa, que magicamente elas sabem, antes mesmo do condutor, que tem um processo de tanto, e elas oferecem de forma bem agressiva o trabalho delas. Inclusive até com print do nome da pessoa. Exatamente. O seu nome já está aqui. No Diário Oficial. No Diário Oficial, exatamente. Exato, e aí é nesse sentido que eu falo que eu mudaria. Isso eu com certeza mudaria. Porque eu acho injusto, sabe? É muito injusto com quem está contratando. Porque eles não sabem. Até esses dias um cliente me procurou e ele disse assim, mas doutora, eu fechei com fulano lá porque eu via muito a publicação dele, né, em outdoors e tudo mais. Por que a doutora não faz tão bem? Porque não dá, porque a gente segue, né, normas da OAB. E que estão ali para evitar uma concorrência desleal entre advogados. Mas como não é uma área privativa de advogado, o direito administrativo de trânsito, aí as pessoas utilizam um pouquinho mais dessa agressividade e não sei como magicamente elas têm acesso a informações que para a gente ter acesso como advogado tem que ter procuração, CNH, tudo mais. Porque como é que através do nome Exato. Ele já descobre o WhatsApp da pessoa? Exato. E já tem acesso ao processo de suspensão da pessoa. Já chega para ela dizendo, olha, tu tem um processo de suspensão com prazo em tal dia e é por isso e e vamos resolver. Ele me mostrou, inclusive, aparece a data da notificação, vem um print com o nome dele. Ele tem até tantos dias para apresentar uma defesa. Exatamente. E aí essa empresa já oferece para ele o produto, né? Que é a defesa. É bem isso. Acontece. Aí nós vamos de encontro àquela chamada palavrinha que se chama ética. Exato. Onde que está inserida a ética para você hoje na advocacia? Olha... Eu acho que daria mais uns 3, 4 podcasts para responder essa pergunta, né? Dá um podcast bem forte, assim, porque o que é ética, né? Para mim, ética é seguir os meus princípios, né? Os meus valores e são coisas inegociáveis. Só que tem gente que não é assim, né? Então, a ética hoje, a profissão, a advocacia, a OAB, ela tem toda uma política que a gente tem que seguir e tudo mais, e eu acredito que tem que muita coisa mudar, tem que ficar mais flexível, já mudou, já tá mais flexível. Essa questão de fazer publicação paga, a gente já pode fazer, só que também não pode ser, entre em contato comigo, não pode, porque você está influenciando diretamente, você não pode prometer êxito para cliente. E muitos advogados prometem, infelizmente, né? Essa questão de, fecha comigo que é causa-ganha. Gente, advogado não é quem decide o processo. É o juiz quem decide, é o tribunal quem vai decidir, né? Então, prometer causa-ganha, eu sempre costumo dizer para os meus clientes, né? Para quem vai me contratar, eu não prometo que vai dar certo. O que eu posso prometer e o que depende de mim é que o melhor vai ser entregue. O melhor eu vou entregar. Agora, se quem vai estar julgando, o órgão julgador, vai entender que esse teu direito que eu estou apresentando da melhor forma que eu consegui apresentar, se é ou não válido, é outra história. E aí, se tiver alguma nulidade, a gente vai brigar no judiciário. E eu adoro uma boa briga, né? Como uma boa advogada. E uma coisa muito interessante. Quando você for procurar a Ana Paula, fale tudo, não esconde nada. Porque qualquer detalhe pode ser importante para a defesa, para o recurso. Exatamente.
Até para o direito de trânsito, como eu falei, às vezes o direito administrativo ali, né, do processo, às vezes um auto de infração que a minha cliente teve ali em Itajaí por recusa do bafômetro, ela não se recusou a fazer o bafômetro. Eles pararam ela na blitz, perguntaram se ela faria o bafômetro, ela disse sim, faria. E eles não voltaram, não ofereceram bafômetro e lavraram um auto de infração por recusa de bafômetro. Ela disse, mas Ana, eu não me recusei, eu disse que eu faria, só que eles não me apresentaram o etilômetro, eles não vieram me oferecendo efetivamente. Então, isso tem muito. Então, é contra o ato irregular que eu brigo, que eu luto contra. Não é contra o Detran, porque o Detran também é um órgão que está ali para manter a ordem no nosso ordenamento jurídico ali, mas ele não pode cometer atos ilegais. E é uma coisa bem importante também deixar claro que o policial, né, o agente fiscalizador, ele tem que seguir exatamente o que está nas normas, o que está na lei. Ele não pode ir fazer de acordo com o que ele acha necessário. Da mesma forma que se ele vê algum auto de infração, alguma infração, e ele não lavrar um auto infracionário, ele vai estar cometendo uma prevaricação, ele tem que seguir, quando ele vai fazer um auto de infração, ele tem que preencher todas as informações necessárias, porque senão ele também está cometendo uma nulidade. Ele tem princípios constitucionais que ele tem que seguir. Então, é bem importante deixar isso claro para o condutor. Outra coisa importante também, Ana, um exemplo. Você é jovem e já recebeu a primeira multa. Procura, Ana. Sabe por quê? Porque se você recebeu a primeira, fatalmente você vai receber a segunda, a terceira ou a quarta. Então, assim, já recebe a notificação e a orientação necessária para que você não dependa depois de defesa de 40, de 50 pontos. Exatamente. As pessoas têm muito essa questão, mas é só uma multa, não vai... Cada caso é um caso. Né? A primeira foi 5, a segunda foi 7, daqui a pouco 12 pontos. Quando você menos espera... Tá com 20. E aí, se tu tem 2 ou mais gravíssimas, já cai no processo de suspensão. Então, é bem importante isso. Eu ia falar outra coisa, mas me fugiu agora da cabeça. Mas é a idade, eu acho. Logo, logo você lembra, com certeza. São quantos anos, Ana? Eu tenho 29. 29? Lembrei. Processo... Tá vendo? Ela lembrou. Ela falou da idade e lembrou, tá vendo? Auto de infração lavrado em nome de pessoa jurídica, né? Empresa. Tu tem uma empresa, uma transportadora, geralmente o caminhão, né, o veículo utilizado está no nome da empresa. E aí o motorista cruza um radar acima de 50% da velocidade. A empresa é quem vai receber essa infração. E aí, se eles não indicam o condutor, eles vão pagar 2 vezes o valor da multa originária. Antes era o valor, era emitido 2 penalidades. Agora, ou seja, pagava em dobro. Agora tu paga em triplo, porque tu paga a multa original e uma multa que é calculada 2 vezes sobre o valor da original. Só que existem casos que é bom pagar. É pagar e não indicar ninguém. Por quê? Porque se tu indica um condutor, tu indica o teu motorista como condutor daquela infração acima de 50%, ele vai responder por um processo de suspensão. E aí tu vai perder o teu funcionário, se não tiver irregularidades. Mas antes de tudo, procura um advogado para analisar esse auto de infração e poder te orientar. Aqui tem nulidade, então pode indicar que a gente consegue derrubar. Tem argumentos suficientes para a gente conseguir anular isso. Agora, não, está bem preenchido. Realmente é uma estratégia não indicar e pagar em dobro, né? Pagar mais 2 vezes. Acontece muito aqui na região do Alto Vale, e não é uma defesa dessas pessoas, mas é uma observação, um exemplo. Eu fui na casa de um amigo, comi ali um churrasco e tomei 2 ou 3 cervejas. Tive que pegar a BR. No que eu pego a BR, tá ali uma fiscalização. Teste com bafômetro. Claro que vai acusar. É 0,30, não é isso? Tem um erro, né? É a margem de erro, porque a tolerância de álcool é 0. É 0, né? É 0, mas tem a tolerância que é 0,03. De até 0,03. Tô na delegacia, aí eu vou ligar para a doutora Ana. Já recebeu muito disso? Já, mas também é importante dizer assim, que quando você faz o bafômetro e ele tem que dar acima de 0,64, se eu não me engano,
para gerar um processo crime. Então, se você assopra o bafômetro e dá uma quantidade alta de álcool, além do processo de suspensão, você responde também por um processo crime. Aí, por isso, em algumas vezes, a gente recomenda não assopra o bafômetro, né? Se sabe que vai dar um pouquinho além, não assopra. Não faz o bafômetro, daí é lavrado. Porque varia de organismo para organismo também. Varia muito. Tem a questão do pão, né? Quantas e quantas que você não, de repente, toma uma taça de vinho e aquela taça já te... já te alegra. Mas, de repente, em outros momentos, você toma 3 taças e fica ali tranquilo, conversando. Tem momentos e momentos. Exato. Tem o pão, né? Eu não sei se tu chegou a ver nas redes sociais, teve um movimento bem grande, que o pão, comer pão em excesso vai dar... Tem alguns pães que tem muito teor de álcool. Então, se você come 8 fatias daquele pão, se tu assopra o bafômetro, vai dar uma acusação de álcool. Só que esse álcool, ele não tá no teu organismo, ele tá na tua via respiratória. Então, se você pedir, né, a contraprova, que a gente chama, pede pra polícia, né, pro agente fiscalizador, olha, eu quero fazer uma contraprova. Faz um bocejo, limpa, né, a via respiratória e assopra de novo, que não vai dar. Então, esse é um lembrete que eu ia até esquecer de perguntar para você. Fez o bafômetro, deu ruim? Se você está ciente de que é um momento de que você daqui a 10 minutos vai dar abaixo do 0,30, pede para fazer a contraprova. É um direito que a pessoa tem, não é isso? É um direito que a pessoa tem, exato. É 15 minutos, né, para a contraprova. Eles não quiseram. A lei permite 15 minutos. Tá. Mas eles não quiseram fazer a contraprova, que não é raro, tá? Acontece também. O que tu faz? No outro dia, a primeira oportunidade que tu tiver, vai no laboratório e faz um exame de sangue. No exame de sangue é a tua contraprova. Então, são óbvio que no auto de infração, se eles colocaram que tinha outros sinais de alteração que comprovem essa alteração, se você se recusa ao teste do bafômetro, mas você estava cambaleando, tinha outros fatos, né, que ajudariam você a configurar que estava alcoolizado ou sob substâncias, e esse auto de infração, ele é válido. Né? Só que a gente tem esse direito igual, mesmo que você, não, Ana, eu tava mesmo. Exerce tua atividade, exerce teu direito de representar, de apresentar defesas, recursos. Aproveita e faz isso também. Porque não é porque você efetivamente estava que você perde seu direito de recorrer. Porque daqui a pouco acontece um erro no curso do processo. Às vezes o Detran perde o prazo de apresentar, de emitir as notificações de penalidade, ou manda para o endereço errado, que não é raro às vezes que acontece isso. Então, é bem importante fazer isso. Mesmo que você saiba que está errado, não desista. É o teu direito de ir e vir que está sendo discutido. Apresenta defesas, recursos bem fundamentadas, capazes de você conseguir também arquivar isso, em decorrência de outras nulidades, que não em si sejam a lavratura do auto de infração. É por isso que cada multa tem a sua história. Cada multa tem a sua história. Que interessante. Por isso que você tem que contratar pessoas especialistas para te defender. Como é que você observa o futuro desse código de trânsito? Tá profundo, né? Porque é tão discutível. Como, por exemplo, como é que o código se adequa a uma área azul que só é praticada em Rio do Sul? Claro que já falamos sobre área azul, ok, mas o que você prevê para o futuro desse código? Ele vai sofrer alterações, né? Isso como toda a legislação. Só que tudo no Brasil é muito lento, muito lento. A gente vê o Código Civil tá tentando ser alterado e ainda vai sofrer uma alteração, mas é anos, né? É anos sendo discutido isso aí. Então, tem que ser alterado, vai ser alterado, mas vai demorar. Eu acredito que a pandemia trouxe muitas alterações boas. É que para você que não tem conhecimento, passa por uma comissão de deputados, isso. Depois vai a primeira votação na Câmara, depois vai a segunda votação, aí depois vai por uma comissão do Senado, o Senado vai em primeira votação, segunda votação, depois é que passa pela sanção presidencial. Que pode ser vetado.
que pode ser vetado. O que, inclusive, acontece muito disso, né? Muito. De 3 determinações novas, uma tal presidente vetou. Acontece muito disso. Tomando por base, o que mais chamou a atenção que você não mudar? Opa, esse veto aqui eu não concordo muito. Veio para você? Entenda assim, não citando presidentes, nomes, mas assim, o que mais chamou a atenção? DPVAT, né? A gente pode... Até hoje eu publiquei... Antes de você falar, eu vou dar minha opinião, se você me permite. Fica à vontade. Eu sou favorável à cobrança do DPVAT. Tu é favorável? Eu sou favorável. Pelo que eu percebo, você não é favorável. Não sou. É que eu gosto muito de debate. Exatamente, do debate pleno. Porque é muito fácil para um jornalista fazer assim, o que você pensa sobre a letra A? Eu também concordo. Não, eu não sou assim. Por isso que eu quero te perguntar. Eu sou favorável mediante os benefícios que vêm depois. Isso. Mas pelo que você vem a seguir agora, você vem com um argumento bem interessante que eu quero ouvir. Vamos lá. Não é nem... Eu acho que o DPVAT ele é um bom benefício, é uma oportunidade, né? Mas até que ponto o nosso governo efetivamente estava organizado com isso? Entende? Como tudo, né? No Brasil, infelizmente, na política, a gente sabe que tem muito desvio, muita coisa perdida. Então, o DPVAT ele estava muito bagunçado. E até que ponto ele tem que ser válido, ele tem que ser... Agora, né, eles querem voltar a cobrar o DPVAT. Só que eles querem que o Estado cobre, faça essa cobrança dos motoristas, né, dos proprietários de veículos, mas sem aparecer o governo como o cobrador. Por quê? Daí fica a pergunta, por quê? Talvez pensando nos precatórios. Precatórios que são dívidas acumuladas pelos governos. Mas e todo o fundo que tinha de DPVAT e a quantidade de pessoas que pedem o DPVAT e não conseguem, sem justificativa do porquê da negativa. Então é bem complicado. Assim, eu gosto muito das políticas que tem no Brasil, as políticas públicas, mas elas não funcionam. Então você é contra a cobrança do DPVAT? Sou. Dessa forma, sim. Eu acho que ela pode existir a cobrança, desde que seja algo claro, transparente para quem está pagando, para a gente saber o que a gente está pagando e o que eu tenho direito efetivamente, o que eu vou receber efetivamente, o que o Estado pode me dar de retorno com esse pagamento. E eu acho que teria que ser opcional. Contrata quem quer como seguro. Se tu quer... Aí tu aceita, tu vai lá e paga. Então, tudo bem. E tá claro pra ti o que vai ser ofertado em troca daquele produto que tu tá pagando. Porque eu entendo que é um oferecimento de um produto. Quando você vai viajar de ônibus... Tu já paga. Você tem opcional, né? Em algumas situações você tem opcional. Pagar o seguro ou não. Não, exato. Então, por que não pode funcionar da mesma forma? Por que é mais uma arrecadação em massa, eu entendo? É como a área azul, na minha cabeça. Não foi criado para um fim, mas não se presta para aquele fim. Interessante. Algo mais que vinha te chamar a atenção, porque o DPVAT, a pressão é grande, né? Para voltar a ser cobrado. Não, é bem grande. E vai voltar, né? É só questão de organizar ali essa questão da cobrança. Eu acredito que vai voltar tão logo. Mas assim, a pergunta que eu vou te fazer não é para defender a minha posição. Não. Embora, te ouvindo agora... Eu já estou começando a pensar que essa flexibilização para eu poder optar ou não pelo pagamento seria talvez a forma mais correta mediante aquilo que você está me explicando. Mas assim, em relação a outras diretrizes desse código, o que mais ia te chamar a atenção? Além do DPVAT? Deixa eu ver. A questão... processual de prazos, né? Por exemplo, do Detran. Como eu disse, o Detran tinha 5 anos para ingressar com o processo, contados do auto de infração, do auto infracionário ali, tudo mais do encerramento da penalidade. Esse prazo de 5 anos, ele pode ser ainda somado por mais um prazo de 5 anos e o Detran ele só não pode ficar com o processo parado por 3 anos.
Acima de 3 anos dá a decadência do direito de punir. Mas tens noção que tem muitos clientes que estão respondendo por processos lá de 2014. Então, é um prazo muito longo, é 10 anos. É 10 anos e a pessoa só agora vai estar sendo punida. Teoricamente, é tardio a punição, é tardia. A pessoa que tu era 10 anos atrás, tu não é mais. E aí tu vai estar punindo por uma coisa lá atrás. É uma coisa que eu alteraria, essa questão de deixar claro o prazo que o Detran tem que cumprir e ser aplicada de ofício pelo Detran, porque ele não aplica. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está irregular, eu posso até estar tirando meu serviço, né, porque é uma coisa, mas é o certo é o certo. Então, tá irregular, não instaura processo, se é com auto de infração que tá lá há mais tempo do que deveria estar sendo punido, né? Então, é uma coisa que eu alteraria, deixar claro essa questão de prazos para punir, porque também eu entendo que o consumidor, o condutor, quando ele começa a ser punido 10 anos depois, 8 anos depois, ele já não perde a finalidade daquela infração, perde a finalidade da penalidade daquela infração, que era punir ele naquela época por uma coisa que ele fez. Só que o Detran demora por ter muitas demandas, muitos recursos, muita coisa para ele analisar, acaba se perdendo esse prazo e a pessoa fica, às vezes, muda de ramo, muda de profissão e acaba perdendo a CNH quando em um momento muito posterior a uma infração que cometeu. Esse novo processo que você pode fazer online, as aulas, né, por cerca de até 4 dias, as aulas de reciclagem, e depois você presta uma prova na delegacia. Teórica. No teu entendimento, ficou melhor? Porque para mim ficou. Não, bem melhor. Opa, vamos concordar então. Opa, já é um grande já é o primeiro passo aqui, Tobias e Joyce, estamos concordando com algo. Está aberto o debate. Vamos lá. Não, bem melhor. É muito mais acessível pro cliente, né? Porque esse meu amigo foi lá na delegacia e entregou a carteira. Aí, outra coisa, né? Assinou um documento. Um termo de... Deixou a carteira lá. Aí ele recebe uma senha, um e-mail, né, para acessar. Isso. Aí faz o curso, dá para fazer em até 4 dias. Depois ele marca para fazer a prova. Só que ele falou o seguinte: demora muito prazo para marcar a prova. Exatamente. Não é que demora também, mas a prova você tem que ler de forma muito atenta. É pegadinhas, né? São pegadinhas de verbos. Não é... Para mim, que talvez estude jornalismo, que leia bastante, seja um pouquinho mais fácil. Mas para aquelas pessoas que não têm tanto contato com a leitura, pode se perder. É que daí não testa o conhecimento do condutor, né? Testa Exatamente. A atenção que ele tá ali. É os famosos pega-ratão, né? Você não é testado por questões de trânsito, você é testado por questões de interpretação de texto. Você é testado por língua portuguesa. Exato. Interpretação. Eu ia falar outra coisa, esqueci também. Olha só, não a idade. Não tem problema. A idade faz isso com as pessoas, né? Mas o curso de reciclagem, você é favorável? Esse novo método você... Acho bem favorável esse método, até porque facilita. Hoje em dia, quanto mais virtual, as pessoas preferem isso. Só que tem aqueles casos, né, que são pessoas de mais idade, que não têm tanto contato, elas preferem presencial. Então, para elas, se puder, né, manter um padrão de presencial que não tem, né? Então, é uma coisa que poderia ser mantido para elas. Porque eu tive já clientes de mais idade mesmo, que não conseguem. Aí, nossa, eu não consigo mexer nisso aqui, doutora, como é que eu faço? É por ali mesmo. E ele me contou que a prova na delegacia também não é tão simples assim. É por touch. Exato. É por touch. Vem lá a pergunta e você tem até... Tem segundos para... E acho que você tem que responder num determinado tempo. Exato. E são 30 questões. Você tem que acertar 20, me parece. As pessoas acabam se perdendo, né? 21 para ter uma nota 7. Para 21. 21 é nota 7. Então você é favorável a esse novo momento? Nossa, muito, muito favorável. Essa questão de prova e quanto mais digital, facilita, né? Facilita a vida das pessoas. Hoje em dia a gente já está correndo tanto
Para que... uma coisa que tu falou ali, que eu lembrei agora, a questão da CNH, entregar a CNH para começar a cumprir a penalidade de suspensão. Antes era assim. Hoje em dia, se você recebe a notificação de penalidade do processo de suspensão da sua CNH e você não apresenta o recurso, a JARE, que a gente chama, você vai ser automaticamente incluído a suspensão da tua CNH. Então, antigamente, o condutor, por mais que ele sabia, tinha conhecimento do processo, enquanto ele não fosse lá no Ciretran, entregasse a CNH dele, assinasse o documento de entrega e cumprimento da penalidade, ele não começava a penalidade. Agora não, agora é automaticamente. Passou o prazo do recurso da JARE, você não apresentou o recurso, vai ser incluído a suspensão da sua CNH imediatamente. Automaticamente, sem que você precise entregar a sua CNH. Ana, algum outro detalhe que eu deixei de perguntar, que você agora está lembrando, que você acha importante para que esse acompanhante do YouTube possa também ter mais informações sobre o teu trabalho? É um recado, na verdade, né? Não deixa a oportunidade que você tem de apresentar defesa, recurso dos autos de infração, não deixa passar. Porque é uma oportunidade, é o teu direito, é direito constitucional e às vezes a gente consegue reverter, né? Não dá para prometer nada, jamais, mas a maioria dá para reverter, dá para fazer alguma coisa, dá para te ganhar um prazo, para te se organizar até efetivamente ter a decisão final. Então, não percam essa oportunidade, mantenham atualizados seus endereços dentro do Detran, né? CNH às vezes tu tem um endereço na tua CNH e outro endereço no teu veículo. Mantenham esses endereços atualizados, porque é a tua responsabilidade. Então, se o Detran ele não esgota as tentativas de citação e intimação pessoal do condutor, ali a gente pode levantar uma nulidade, pode derrubar todo um processo, porque a citação por edital ela é válida. Né? Aquele diário oficial, teu nome sair lá, é válido. Mas desde que o Detran tenha esgotado, ele tenha tentado te citar, te intimar de forma pessoal, ou seja, pelo correio 3 vezes, pela polícia. Então, ele tem outros meios tecnológicos hoje em dia, né? A gente tem WhatsApp, tem e-mail, a gente recebe toda hora notificação, porque o Detran tem que esgotar essas tentativas de intimação pessoal. E para isso acontecer, você precisa ir até a delegacia do Detran. Isso, tem que atualizar, manter atualizado. Tem alguns casos que tu consegue atualizar direto no telefone, por meio de despachante, né? Mas não tem despachante, não conseguiu mexer no celular ali para atualizar, vai no Ciretran, vai no Detran, né, da sua cidade e atualize junto com um comprovante de residência atualizado, o teu documento, peça para atualizar o endereço da sua CNH e o endereço dos veículos que estão cadastrados no teu CPF, para você poder receber essas notificações. Outra ferramenta importante, procurar também um bom despachante. Um bom despachante, é verdade, é bem importante ter um bom despachante, para você poder se resguardar dessas questões. Alguma coisa que ficou faltando aqui, Ana, até porque já estamos com 1h e 13 minutos de conversa aqui neste podcast. Não, da minha parte era isso mesmo. Acho que foi uma conversa bem esclarecedora, deu pra gente... A Catarina vem quando? A Catarina vem até o dia 2 de janeiro. Acho que... Naquele calor, hein, Joyce, Tobias, naquele calor... A Catarina virá ao mundo. Ai, eu acho que ela podia vir ali no recesso do fórum, né? Dia 20 de dezembro até 20 de janeiro, tava excelente. Deu o fórum, recesso, dava pra ela nascer. Mas ela tem seu tempo, né? O Vicente tá bem ansioso. Eu confesso que eu também. Eu já tinha ultrassom, tava bem gordinha. É, né? Graças a Deus. Amém. Aqui no podcast Conversas Legais, eu conversei com Ana Paula Larruti Brocardo, especialista naquele direito que você tanto precisa quando você recebe uma multa. Direito de trânsito. Direito de trânsito. Eu queria agradecer mais uma vez a Cirs pela oportunidade, ao convite que eu recebi também da Ana. Ana, muito obrigado. E que você consiga defender cada vez mais pessoas e que você consiga, talvez, um dia entrar numa discussão, num debate salutar em relação à área azul em Rio do Sul. Quem sabe na política, né? Fica aí deixa no ar
a possibilidade. Fica a dica, com certeza. Ana, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou aqui em mais um podcast Conversas Legais, aqui da CIRS, do Núcleo de Juristas. A você, muito obrigado pela tua companhia e até a próxima.